Senhor, nós te agradecemos por mais essa noite. Abençoa-nos, Senhor, mais uma vez. Teu Espírito Santo possa nos trazer todo entendimento, graça, verdade e revelação nessa hora. Nós estamos diante da sua palavra, Senhor, diante da carta do seu apóstolo aos Filipenses, e nós pedimos que o Senhor possa comunicar ao nosso coração tudo o que é da sua parte, da sua verdade e tudo o que é bíblico. Assim nós oramos, pedimos que sejamos transformados nessa noite e de forma alguma saiamos daqui da mesma forma como entramos. É assim que nós oramos, entregamos tudo em suas mãos, Senhor. Toma a condução dessa reunião, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Pode sentar. Irmãos, eu sei que não interessa muito para vocês como que o feijão é feito, só que ele esteja bom, mas eu quero mostrar aqui para vocês a bibliografia usada para a aula, tá bem? Em especial para quem está nos assistindo pelas redes, porque não tem contato com a gente e não fica sabendo, tá bom? Então, nós temos aqui o que vocês estão usando de apoio, que é o livro do pastor Hernandes Dias Lopes, Comentário aos Filipenses. Para essa aula também, eu usei esse livro que é ótimo, Dr. Martin Lloyd Jones. É o comentário também sobre Filipenses, o volume 1. Esse aqui é mais para quem é estudante de grego. Eu creio que ele não tem em português esse. É um guia para interpretação gramatical do texto, específico para Filipenses, do Hellerman. Esse eu ganhei do professor Everson. Muito bom também, Lynn Corrick. Também acho que não tem em português, é um comentário sobre Filipenses. E esse tem em português, lançou recentemente, que é do Gordon Fee, que é um comentário de Filipenses. Muito bom também. Então, quem tem interesse em se aprofundar um pouco mais, e também para você saber de onde nós tiramos as informações dessa aula e da apostila que eu mandei no grupo, é essa bibliografia, tá bem? Vamos lá, irmãos. Então, qual vai ser o esquema hoje, né? Aliás, só retornando, né? As informações dessa aula e da aula passada também, que eu esqueci de dar. Como que vai funcionar o esquema hoje? Nós vamos fazer a leitura do texto aqui a princípio, e depois eu vou aqui falar versículo a versículo, nós vamos passar versículo a versículo com todos juntos. No momento seguinte, nós vamos separar em dois grupos, tá bem? Lá no grupo de WhatsApp foi mandado algumas perguntas, todos tiveram acesso? Amém? Que era para você meditar nelas, porque nós vamos falar sobre elas hoje. Beleza? Vamos lá então. Abre aí comigo. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, verso 1. Eu estou na NAA, tá? Nova versão atualizada. Nova Almeida atualizada, melhor dizer. Vamos lá, diz assim. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês, em todas as minhas orações. Eu dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Eu estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês, no profundo afeto de Cristo Jesus. E eu também faço essa oração,
que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Até aqui. Vamos lá, irmãos, verso a verso. Começando aí, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a tradução da NAA. A melhor tradução aqui, na nossa opinião, não seria servos, seria escravos. Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus. Por quê? Existe uma diferença entre servo e escravo. O servo presta serviço a alguém. O escravo também presta serviço a alguém, mas ele também pertence a alguém. O escravo apenas serve por uma contraprestação, por algo que ele vai receber. Mas o escravo, ele é mais do que isso, ele pertence a um senhor. A palavra no grego aqui para escravo é doulos, e dentro da gramática grega, essa palavra é utilizada geralmente para escravos mesmo, não para servos. Além disso, o texto usa a palavra Senhor para descrever a Jesus. E quem é Senhor é o contraponto do escravo. Senhor é dono de alguém, escravo é quem tem algum senhor. Portanto, a melhor tradução aí seria escravo. Por essa razão, toda a construção gramatical, verbal, o tempo aí vai estar no genitivo, a conjugação do substantivo, que é a conjugação de posse, tudo indica que é aquele que pertence a alguém. Então a melhor tradução vai ser escravo. Paulo e Timóteo, escravos de Cristo. Aqueles que têm um Senhor, que pertencem a outro e não a eles mesmos. Uma vez que a gente já colocou a melhor tradução, então, que escravo é a melhor tradução, como nós devemos entender esse título que Paulo se dá, porque ele mesmo se dá o título de escravo, do ponto de vista teológico. Como provavelmente aquela igreja em Filipos entendeu esse adjetivo, essa qualificação de escravos que Paulo se deu. Paulo está escrevendo a carta aos Filipenses, como será que aquela igreja entendeu o que Paulo quis dizer quando ele disse que era um escravo? Porque era muito mais natural ele dizer Paulo apóstolo, certo? Mas ele diz Paulo escravo de Cristo. Como que será que aquela igreja conseguiu compreender isso que Paulo fez? Vamos lá. Em primeiro lugar, nós precisamos lembrar que o apóstolo estava preso por ordem do imperador romano, preso por Roma. Mas Paulo faz questão de dizer que ele é escravo de Cristo. Ou seja, mesmo na pior circunstância, Paulo não se considerava um prisioneiro de Roma, ele ainda se considerava um escravo de Cristo. Mesmo que ele estivesse debaixo da ordem do imperador romano, mesmo que ele estivesse sob custódia romana, debaixo da autoridade do poder romano, Paulo entendia que na verdade ele estava debaixo do poder de Cristo. Então ele se auto-intitula escravo de Cristo e já faz esse contraponto com a situação dele de ser um prisioneiro de Roma. Ele se nega a ver-se como um prisioneiro romano. Mesmo nas piores circunstâncias, Paulo se via sempre nas mãos de Deus. E isso é uma lição para nós. Por mais difícil que seja a nossa circunstância, por pior que seja a nossa situação, nós devemos lembrar que somos também escravos de Cristo. Nada está acima de Cristo. Em última análise, Paulo olhava para as suas tragédias e ele entendia que ele continuava nas mãos de Deus, nada fugia das mãos de Deus. Ele era um prisioneiro de Roma, mas ele se via ainda assim como um escravo de Cristo. Nada tinha mudado para Paulo. Ele estando livre ou estando preso por Roma, ele se via como um escravo de Cristo. Deus podia fazer o que ele quisesse com ele. Se Deus quisesse libertá-lo, ele libertaria. Se Deus não quisesse, não libertaria. Era assim que Paulo pensava. Por isso ele vivia feliz e tranquilo.
Por isso ele diz a todo momento: alegrem-se, porque tudo está nas mãos de Deus. Nós temos um dono, nós temos um Senhor que cuida de nós, que é por nós. Amém? Então, escravos. O primeiro motivo pelo qual Paulo se descreve como escravo é esse, para contrapor a sua prisão. Em segundo lugar, como será que a igreja recebeu esse título de Paulo? Parece que o apóstolo queria que eles compreendessem a escravidão da forma mais simples possível, ou seja, simplesmente alguém que pertence a outro. A escravidão no mundo de Paulo era algo muito comum. Cerca de 20% das pessoas em Filipos eram escravas. A escravidão no mundo antigo, ela era um modo de vida. Existia a escravidão voluntária. A escravidão está até prevista na própria Bíblia, no povo de Deus. Se você abrir o livro de Levítico, você vai ver que a escravidão existia no povo judeu. A escravidão era algo comum. É algo bastante diferente, na verdade, da escravidão, por exemplo, africana que nós vemos em nosso país. Então, quando a gente pensa, quando a gente lê escravidão na Bíblia, nós não deveríamos comparar com a escravidão africana ou a indígena que aconteceu no Brasil, por exemplo, que foi de uma ordem muito mais violenta, muito mais opressora do que era no mundo antigo. Você tem exemplos na Bíblia, por exemplo, vocês se lembram do centurião clamando a Jesus para curar o seu escravo, porque ele o amava. Então você tinha uma relação, muitas vezes, muito pessoal do escravo com o seu senhor. E muitas vezes a escravidão era voluntária, o escravo não queria ir embora. Ele queria permanecer mesmo depois de ter ganho sua liberdade. Né? Mesmo depois de ter feito um contrato, às vezes a pessoa caiu numa dívida e ela se tornou escrava voluntariamente, pagou a sua dívida, todavia depois ela deseja permanecer junto ao seu senhor. Isso era possível também. Então você tem uma relação diferente. Eu não estou dizendo que a relação, eu não estou defendendo a escravidão em nenhuma hipótese. Eu não estou dizendo que isso era algo bom. Eu só estou dizendo que era algo diferente do que nós estamos acostumados a perceber quando pensamos na escravidão. Nós pensamos geralmente na escravidão africana mesmo. Amém? Essa africana, obviamente, ela foi compulsória, né? Ela foi algo forçado. Ela é algo que nós, de fato, foi muito mais violento, vamos dizer assim. Pensar na escravidão bíblica como essa é o que a gente chama de anacronismo histórico. Você está olhando o passado com as lentes mais atuais. Isso é um erro que nós não podemos cometer. Então, quando Paulo diz, olha, Paulo e Timóteo, escravos de Cristo, ele simplesmente está querendo dizer que eles pertencem a outro, que a vida deles não é deles. Eles têm um Senhor que é dono deles. Esse é o sentido da escravidão aqui. Em terceiro lugar, a palavra escravo, quando Paulo opta por usar escravo ao invés de se identificar como apóstolo, que seria o mais natural, ele dá o tom de humildade da carta, de humildade e submissão, porque nós vimos na aula passada que o modo de pensar que nós devemos ter é aquele que considera os outros em maior honra, não é isso? É aquele que se esvazia de si mesmo, é aquele que não se coloca no centro da própria vida. Um escravo é tudo isso. Ele não é dono dele mesmo. Ele sai da própria vida, ele faz o que o seu Senhor manda. Então, essa palavra, ao invés de apóstolo, dá o tom do que ele vai falar mais tarde. Olha, considerem os outros em maior honra do que vocês mesmos. Ou seja, por mais que eu seja um apóstolo, eu estou considerando a igreja em maior honra. Eu sou um escravo de Cristo, eu sou um servo de vocês todos. Amém? Então esses são os motivos pelo qual Paulo se auto-intitula escravo de Cristo. Seguindo o texto na sequência, Paulo e Timóteo, servos ou escravos de Cristo, como queira, a todos os santos em Cristo Jesus. Até aqui. A todos os santos em Cristo Jesus. A igreja, a identidade da igreja é de santos. Nós temos a relação aqui muito clara com o Antigo Testamento.
Para essa matéria, eu vou remeter vocês à pregação do pastor Everson feita no culto de jovens, no último culto de jovens. Se chama Santidade, está lá no YouTube. Ele explica muito bem essa questão do que é santificação e santidade. Tá? Então acessem lá como material complementar, porque nós não temos tempo aqui. Mas é uma ideia do Antigo Testamento de separação. O povo de Deus foi separado por Deus. O povo de Israel foi separado por Deus dentre todas as nações para ser a sua propriedade particular. Santidade, em primeira instância, significa isso. E Paulo transporta esse conceito da antiga aliança para a nova, dizendo, olha, vocês são santos. O povo de Deus é santo, é separado para ele. Essa é a marca da igreja. É o povo que é separado dentre todas as nações para receber a graça e a misericórdia de Deus. Privilégio. Um grande privilégio você tem de estar aqui e não estar em outro lugar. Porque a palavra de Deus, do seu Deus, é para você. Não é para quem está perecendo. Não é para quem rejeita a Jesus. É para quem ele fez seu povo. Para os santos, os separados, aquele a quem ele foi buscar. Aqueles a quem ele encontrou. Aqueles a quem ele demonstrou misericórdia. É um grande privilégio podermos abrir a palavra eterna e termos relacionamento com o nosso Deus. Amém? A todos os santos, não santos soltos, santos em Cristo Jesus. Essa preposição em, que no grego é em também, que se pronuncia, ela aparece 21 vezes em Filipenses. Bastante vezes, né? Os cristãos são incorporados em Cristo. Nós somos santos, não santos aleatoriamente, mas santos em Cristo Jesus. Existe um lugar de santidade, existe um lugar em que nós estamos, que nós fomos posicionados. Nós existimos em Cristo, na videira. É um lugar para o qual nós fomos transportados. Mais uma vez eu quero fazer uma referência. Para você entender o que é estar em Cristo, acesse a primeira aula do grupo de estudos de Efésios, do ano passado, está lá no YouTube também, que nós tratamos o que é estar em Cristo com profundidade. Mas em Cristo aponta para uma conexão com Jesus. É o que nos faz cristãos. A carta aos Filipenses não tem nada a dizer a quem não está em Cristo. Não é possível ter alegria se você não está em Cristo. Não é possível ter um novo modo de pensar se você não está em Cristo. Não é possível ter paz e pensar coisas boas se você não está em Cristo. Isso é essencial. No começo, Paulo já coloca um pressuposto, que é estar em Cristo. Para que essas verdades tenham efeito sobre quem está lendo. Amém? Continuando. Inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Então, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, escravos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. A palavra aqui no texto grego vai ser episcopos e diáconos. Episcopos dá a ideia de um supervisor e diáconos de alguém que de fato serve na igreja. A pergunta é, por que o apóstolo faz questão de enfatizar episcopos e diáconos, inclusive? Porque ele diz assim, né? A todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos. Por que ele faz questão de enfatizar isso? Era só ele deixar todos os santos. Já não está pressuposto que a liderança está junta? Mas ele faz questão de enfatizar, olha, inclusive vocês. Então ele está dando uma ênfase nesse público. Nesses dois cargos da igreja que haviam ali, ou nessas duas funções da igreja em Filipos. Existem muitas, mas uma possível explicação, e a que nós adotamos, é que Paulo está também adiantando o teor de humildade da carta. Porque ele está querendo dizer o seguinte na carta, olha, considerem os outros em superior honra a você, inclusive vocês que são da liderança. Porque Paulo estava mergulhado numa sociedade hierarquizada, a romana. Paulo estava mergulhado numa sociedade, e a igreja em Filipos também, em uma sociedade que valorizava muito isso. Então parece que Paulo não queria deixar dúvida. Olha, eu estou falando com toda a igreja. Não é para só os membros considerarem uns aos outros de superior honra.
principalmente a liderança, considere os outros em superior honra. Afinal de contas, ele está se auto-intitulando escravo. Ele que é apóstolo, ele que tinha autoridade maior do que os episcopos e do que os diáconos. Amém? Então esse é o motivo. Verso 2. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Aqui Paulo une duas saudações, né? A graça era uma saudação grega e a paz era uma saudação hebraica. Ele une dois mundos aqui. Nós também vimos isso no ano passado. Acesse lá na primeira aula de Efésios que você vai ter uma profundidade maior. Mas isso é recorrente na saudação de Paulo. Graça e paz. Graça é a raiz e paz é o fruto. A graça de Deus é o que nos dá o fruto da paz. Por isso, graça e paz. A graça de Deus concedida é o que gera, é o que possibilita termos paz. Não existe paz sem a graça de Deus. E a graça de Deus sempre vem acompanhada da paz de Cristo. Eu vos deixo a minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo a dá. Amém? Verso 3. Dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Eu dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Você percebe que o motivo da alegria de Paulo e as ações e graças dele está relacionada com a forma que os filipenses proclamavam o Evangelho. Paulo, nós vimos na aula passada, né? Paulo tem como medida todas as coisas do Evangelho, inclusive para elogiar aquela igreja. Então ele dá graças a Deus e se alegra, mesmo na prisão, e ora pela forma como os filipenses proclamavam o Evangelho. Essa era a razão de Paulo sorrir mesmo na prisão, porque os filipenses estavam defendendo o Evangelho de maneira digna. Aqui é importante só um adendo notar que a palavra Evangelho, ela já era uma palavra comum no mundo romano. Todo imperador, é muita coisa, mas os imperadores costumavam ter um evangelho para eles. O imperador era chamado de Senhor, era um título do imperador. O imperador era aquele que trazia a paz ao mundo. Portanto, todas as vezes que nós vemos os apóstolos chamando Jesus de Senhor, era uma afronta ao imperador, porque esse título era dele. Todas as vezes que nós dizemos, olha, o Evangelho de Cristo, eu sou um escravo de Cristo, do Evangelho de Cristo, era uma afronta ao imperador. Todas as vezes que dizemos que Jesus é quem nos traz a paz, era uma afronta ao imperador. Por isso os cristãos tiveram tantos problemas, porque Jesus está acima do imperador para os cristãos. E os títulos do imperador foram apropriados para Jesus, pelos apóstolos. Amém? Verso 6. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque eu os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Aparentemente, Paulo está olhando aqui para o coração dos filipenses e entregue ao Evangelho. Ele acabou de dizer, né? Eu me alegro pela forma como vocês têm proclamado o Evangelho desde o primeiro dia até agora. Né? E aqui ele diz, olha, eu estou certo que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Ou seja, Deus já começou uma obra neles, Paulo está vendo que a conversão dos filipenses é verdadeira, e ele está dizendo, olha, até o dia de Cristo, que é uma apropriação do Antigo Testamento também, o dia do Senhor. Quando você lê os profetas, eles sempre falam o dia terrível e temível do Senhor, e aqui Paulo transforma essa expressão profética em dia de Cristo, ele aplica a Cristo, né? O dia de Cristo Jesus, que é o dia da vingança, o dia do julgamento final, o dia que Cristo retornará a essa terra, a segunda vinda de Cristo, ou a parousia, como queira, e ele está se apropriando disso. Ele está dizendo, olha, eu tenho certeza que essa obra começada ela vai estar pronta até aquele dia. E ele continua, é justo que eu assim pense, porque eu amo vocês, eu trago vocês no coração, né? E ele completa, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Então,
nós temos que ligar, estou certo de que aquele começou a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, com o final do verso 7. Pois todos vocês são participantes da graça comigo. O motivo pelo qual Paulo entendia que aquela obra seria completada é porque todos vocês são participantes da graça comigo. É a graça transformadora que alcançou os filipenses e que alcançou eu e você, que vai nos apresentar prontos para o dia de Cristo Jesus. Amém? Essa graça que nos transforma completamente. Verso 8. Pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês. Aqui é interessante notar, né, irmãos? Que assim, Paulo vai falando de coisas muito profundas teologicamente, mas ele no meio coloca assim, eu amo vocês, estou com saudade de vocês, vocês estão percebendo? A carta é muito pessoal, né? É muito pessoal, ele fala de coisas muito profundas e ao mesmo tempo ele está falando com os amigos dele. É nessa perspectiva que a gente tem que olhar. Pois Deus é testemunha da saudade. E outra coisa aqui, antes de continuar. Deus é testemunha, ele está invocando Deus. Tão forte que era isso nele, que ele queria que os filipenses soubessem da saudade deles. Invocar Deus como testemunha é algo muito sério. Paulo levava Deus a sério. E ele está dizendo, Deus é testemunha, vocês podem ter certeza de que eu tenho muita saudade de vocês, eu não estou falando da boca para fora. Muita saudade. No profundo afeto de Cristo Jesus. E eu também faço essa oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Aqui nós vimos a aula passada, né? Conhecimento, a relação do amor com conhecimento. Então, quanto mais nós conhecemos a palavra, mais nós amamos a Deus e mais temos condições de aprovar o que o Evangelho aprova, porque conhecemos. Essa é a relação, né? E qual que é o objetivo de você crescer em conhecimento e discernimento? É para que você aprove as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, para aquele grande dia. Amém? Para o juízo final. E ele completa no último verso. Cheios de fruto de justiça que vem por meio de Cristo Jesus para a glória e louvor de Deus. Aqui é muito interessante, porque a preposição aqui, que vem por meio, no grego é a preposição de a, e está traduzido corretamente, que é da ideia de através. Os frutos não são feitos por nós mesmos. Paulo, numa sutileza gramatical, ele coloca os frutos que vêm através de Cristo Jesus em vocês. Ele é a videira, nós somos os ramos. Sem Ele nada podemos fazer. Sem Ele não daremos frutos. Se nós formos cortados da videira, não frutificaremos jamais, porque nós dependemos dele. Quando estamos em Cristo, frutificamos. Fora de Cristo, não frutificamos. E ele diz, olha, eu tenho certeza que essa graça, da qual vocês são participantes comigo, todos vocês, vai apresentar vocês naquele dia, no dia de Cristo, no julgamento final, cheios de frutos de justiça. Ou seja, Paulo está dizendo que, sim, todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, mas a graça de Deus não nos levará na presença do juiz sem nos deixar de forma adequada ali. Porque nós seremos apresentados cheios de frutos de justiça, praticadas e feitas por meio de Cristo Jesus. O fruto do Espírito estará em nós, seremos apresentados diante do juiz com toda a confiança, nós não seremos condenados junto com o mundo. Nós seremos apresentados cheios daquilo que Deus espera, porque Jesus é a nossa justiça. Na cruz do Calvário, nós trocamos a nossa injustiça pela justiça de Cristo, e é isso o que basta para Deus, e isso é para a glória e para o louvor de Deus. Nós não seremos levados e arrastados a um julgamento para sermos condenados. Assim como nossos irmãos no Egito foram poupados do julgamento de Deus na 10ª praga, em todas as outras também, mas no anjo da morte, que o sangue do Cordeiro protegia o povo de Deus, e eles foram poupados do juízo de Deus no Egito, eles nem perceberam o que estava acontecendo ali, de todo aquele terror, eles foram guardados. Assim também no dia de Cristo, a graça da qual somos participantes, seremos guardados naquele terrível dia. Seremos apresentados pelo nosso advogado perante ao juiz, cheios do fruto
de justiça. Glória a Deus por isso. Amém, irmãos?